Agora vamos gravar, eu esqueci de gravar até agora. Então, boa tarde. A gente vai começar com esse workshop que tem muito a ver com o que o Eran falou agora há pouco. A gente, para crescer no negócio, a gente precisa entender a importância dos eventos, entender como os treinamentos vão afetando a nossa performance, como a gente vai desmanchando as nossas crenças que limitam a nossa produção com esses treinamentos também, né? Eu sou professor, nasci de uma família onde todo mundo é professor, e eu acho que os treinamentos que eu descobri aqui, né, na Herbalife, principalmente os treinamentos como o BEST, eles são muito completos porque a gente se inspira, a gente desmancha freios que a gente foi aprendendo a ter durante a vida. A gente que não enxergava ganhar 10 mil começa a enxergar e depois começa a enxergar diferente. Depois a gente, né, cresce por causa dessa mudança. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês aí esse raciocínio que eu elaborei. Vou contar um pouco do trabalho que eu tenho feito aqui com o meu grupo. A gente está muito animado para participar, né, do BEST. Não vemos a hora, tem vários deles aqui no treinamento. E a gente está nessa, viu? Foco total. Se tiver mais alguém que possa ir, que possa se qualificar, alguém que ainda não está lá, a gente vai fazer o possível e o impossível para colocar todo mundo no treinamento. Bom, esse é o nome da conversa que a gente vai ter aqui, né? Para você crescer, construir royalties e se qualificar a equipe de presidentes, você precisa entender o sistema. A gente, quando pensa no trabalho que a gente faz, nas atividades diversas, nos papéis diferentes que a gente vai cumprindo, né? Quando começa esse negócio, muitas vezes a gente começa em paralelo. Quando eu comecei o negócio da Herbalife, eu dava 50 horas aula por semana e, além disso, fazia o negócio em paralelo, né? E aí eu fui fortalecendo, ganhando poder. O negócio da Herbalife foi ganhando poder. O que que significa ganhar poder? Ele permitir que você possa fazer mais coisas, né? Então eu posso trocar meu carro, eu posso mudar minha casa, eu posso trabalhar menos horas, eu posso viajar mais. Esse poder que o negócio da Herbalife foi trazendo para nós, para mim, para a Fabiana, ele foi fazendo com que a gente fosse deixando as outras atividades, né, as universidades que a gente dava aula, as escolas, as coisas que a gente estava fazendo, e colocando a força aqui. Mas para a gente ter feito isso, né, a gente precisou entender chaves, né? Chaves servem para a gente abrir as portas e passar para o próximo lugar, abrir um caminho, acessar um novo pedaço da vida, uma nova coisa, um novo lugar, né? E eu vou falar aqui de cinco, né? Que a gente precisa pensar, tem mais, muito mais, mas isso a gente vai ver no BEST, certo? Então vamos lá, né? Sempre que a gente está desenvolvendo a nossa atividade, a gente precisa controlar os nossos números desde o início, né? Ter aí um método de operação diário, quando eu vou abrir um espaço, fazer o meu estágio, fazer a minha certificação, né? Fazer a minha preparação. Eu preciso, além dessa preparação, né, de aprender ferramentas para trazer as pessoas, eu preciso de ação constante na área das vendas, eu preciso entender que ali é a boca do funil, que é por ali que vão chegar os clientes, é por ali que vão chegar as pessoas que vão se tornar nossos parceiros, que vão fazer parte da nossa organização, que vão construir suas organizações e juntos todos vamos crescer. A gente precisa também avaliar todas as ações que a gente faz. Gente, desculpa meu cachorro,
essa hora passa pela rua vários aí que ele fica enfurecido. Então, eu preciso refletir sobre os resultados que eu tenho. Como é que eu vou refletir sobre os resultados que eu tenho se eu não marcar, né? Se eu não marcar quantas, com quantas pessoas eu falo todos os dias, se eu não marcar quantos contatos eu chamei no Instagram ou no WhatsApp ou nas minhas listas e quantos responderam e iniciaram uma conversa comigo, se eu não marcar quantas pessoas chegaram ao espaço, se eu não marcar quantas pessoas quiseram comprar um kit de alimentos, né, ou um protocolo de detox, alguma coisa assim. Então, a gente precisa ter esse controle dos números e a gente precisa acompanhar esses clientes que vão surgindo, né, na nossa vida, que vão se tornando os participantes do espaço, que vão se tornando os clientes que compram os produtos fechados, que compram os programas de emagrecimento, que compram os nossos produtos manipulados também. Tá? Então, essa aqui é uma chave. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui teve, né, orientação para montar o seu modelo de ação e montar a sua agenda, dividindo bem as ações que você faz todos os dias. Como é que eu faço aqui as minhas vendas, né? Eu tenho um EVS e esse EVS também produz, como é o EVS do Eran, alimentos funcionais. Então ali tem, né, mais alimentos, tá uma bagunça aqui, alimentos que a gente produz com a Herbalife sendo o ingrediente deles, né? Então a gente também tem essa regra, Era, de que os alimentos têm que ter bastante ponto de volume, ser fáceis de fazer, ser lucrativos, que a gente aprendeu exatamente com vocês. Tá? Eu faço também uma experiência, as pessoas vêm até o espaço, elas durante 3 dias ou 4 dias, às vezes isso é pago, às vezes isso é oferecido como um brinde, e depois dessa experiência elas fazem uma avaliação, elas contam como foi a experiência que tiveram, fazem uma bioimpedância, uma avaliação da rotina que elas têm, né, normal, e aí oferecemos para elas os programas para as pessoas que querem emagrecer, que querem ganhar massa magra, que querem melhorar seu bem-estar, energia, sono e tudo isso. E os programas que a gente oferece aqui, eles são programas de 90 dias e programas de 30 dias, que é uma espécie de um downgrade, né? Para a pessoa seguir, já que ela fez um período e não acessou 90 dias, ela então precisa de mais um tempo, e aí depois ela vai acabar fazendo isso. E dentro desse trabalho, né, essas ações, elas vão uma se conecta com a outra e uma leva, né, de um lugar para o outro. Então existe uma transição. Tem gente que compra produto, depois acaba recebendo um convite para fazer uma experiência, ou ela acaba se interessando por um protocolo, ela vai para o protocolo, do protocolo ela vai para a avaliação, e da avaliação ela vai para o programa. Muitas vezes, uma indicação de alguém que fez o programa e perdeu peso, já chega direto para o programa, porque é uma indicação de alguém, já está interessada naquilo. Muitas vezes a pessoa ela fez a avaliação, mas ela fica consumindo, né, os alimentos, ela vai com uma certa frequência no espaço. Então as coisas elas vão girando. E a gente então promove, né, a avaliação também para todo mundo que chega. Ah, chegou no espaço. Apresenta o espaço, apresenta o menu, o cardápio, os alimentos, os shakes, e sempre pergunto se você tem interesse em fazer uma refeição, né, funcional, saudável, apenas naquele dia, ou se teria interesse em emagrecer. Todo mundo que responde que tem interesse em emagrecer já vai ser convidado para fazer uma avaliação. E aí ela geralmente compra alguns dias, né, 3 dias, porque assim ela ganha essa avaliação, né? Então a gente também recebe interessados,
né, que chegam através das ações de prospecção, né? Então, as ações de prospecção que são feitas, muitas vezes tem um post patrocinado pago que gera interessados que vão até lá ou que querem os produtos, os alimentos. Muitas vezes, e onde a gente mais tem conquistado, né, clientes é através da Hora de Ouro. Essa Hora de Ouro é uma ação de prospecção que eu aprendi com, eu vi o meu amigo Gabriel aqui por aí também, eu aprendi com ele num treinamento que eu assisti, como fazer a Hora de Ouro, e isso tem sido muito importante, né? Agradeço sempre o Gabriel por isso, porque a gente faz bastante, né, clientes através da Hora de Ouro, tanto eu quanto as pessoas do meu grupo que aprenderam a fazer isso. E aí, essas pessoas, né, geralmente elas chegam com algum interesse, vivem uma experiência, ou se não, elas fazem um protocolo de desintoxicação, né, que às vezes é em casa. Desse protocolo, elas vêm para uma avaliação e dessa avaliação elas acabam sendo apresentadas para os programas de 90 dias. Então, esse é o nosso modelo aqui, tá? E é esse modelo, a nossa preocupação, né? Todo mundo precisa desenvolver essa chave, né? Ter um trabalho que você faz que te dê lucro, né? Que você ganhe um bom lucro com essa atividade direta com clientes, que é uma atividade que toma bastante o nosso tempo, né? Ela é feita dentro do tempo, né? Você atende os clientes e gasta tempo, você faz os atendimentos e gasta tempo. Então, a gente tem uma atividade geralmente ligada aos nossos clientes, que é uma atividade mais linear, né? Que tem que ser encaixada dentro do tempo disponível que você tem, tá? Eu vejo que quando a gente está nas atividades do EVS, quando a gente está também na venda dos produtos manipulados, a gente tem ali um papel mais de comerciante. Então, nesse momento, é importante o bom atendimento, é importante você ter os itens que estão ali no seu cardápio, é importante você servir bem, né? É importante você ter esse papel de fazer o atendimento, ser um cara que atende bem as pessoas, né? Você está diante de gente que está consumindo, eles são aqueles consumidores que compram seu produto, seu serviço e querem exatamente que isso tudo dê certo, seja prático, seja legal, né? Tenha um tempo razoável aí para fazer o atendimento. Mas o importante é isso, o papel seu ali é mais de ser um comerciante. Agora, quando a gente está atuando com a experiência de 3 dias, né? Quando a gente já está ali mais ligado com alguém que está querendo perder peso, que você está orientando, às vezes é dentro dos 3 dias, às vezes é dentro do protocolo mesmo, né? A pessoa está na casa dela e, apesar disso, através do WhatsApp, você está dando atenção, fazendo acompanhamento. E no programa também, né? Então, a gente, quando faz a experiência, um protocolo de desintoxicação, está fazendo atendimento para alguém que está fazendo um programa de emagrecimento, aí você precisa de uma estratégia de acompanhamento. Você precisa dar atenção, você precisa dar informação, você precisa dar uma ajuda para as pessoas que estão ou no processo curto ou no processo grande. O ideal é que isso não tome também tanto seu tempo, mas precisa ser, né, numa quantidade que vai ajudar, né? Quando a pessoa está fazendo uma experiência, ela está tomando os produtos lá no espaço, ela vai ter resultado, né? Se você dá uma orientação sobre a rotina dela, né? As outras refeições, como fazer os lanches, né? Coisas que a gente tem muito treinamento sobre isso. E você verifica se está tudo bem, se está com alguma dúvida, se está seguindo, né?
Então, quando você está fazendo esse acompanhamento, as coisas que você vai dizer para essa pessoa são uma espécie de uma narrativa que, né, durante esses 3 dias acontece, esses 4 dias ou 3 dias ela acontece, e essa narrativa, o que que ela está mostrando para a pessoa? Ela está mostrando que você tem uma solução para ela, que muitas vezes não deu certo antes, né? As outras tentativas foram diferentes daquilo que você está propondo, então você tem essa narrativa rolando, né, durante esses dias que vão ajudar você a fazer o fechamento do seu programa. E o programa, ele também é, né? Ele também é uma narrativa que vai encaminhando a pessoa para o resultado dela, para Pode pegar. É seu, pode pegar. Que vai ensinar ela a dar shake para todo mundo da casa dela, a importância de tomar o shake no café da manhã. Então, a sua cliente vai levar o shake para a família, né? É muito importante a gente fazer clientes a partir de clientes, né? A natureza do nosso negócio é essa, né? De multinível. Então, dar brindes para as pessoas te darem nomes, te darem indicações, né? Fazer um post e marcar você, vai ter gente interessada ali que vai aparecer. Hoje, o jeito moderno de dar indicação é esse, né? A pessoa conta o resultado dela no Instagram e marca você. Aí ela tá te dando as indicações ali das pessoas que vão falar que legal, como que é e tal, né? E aí você faz o acompanhamento. Então, né, os dias do seu acompanhamento, da sua experiência, tudo bem organizado, tá? Aqui, assim, alguns exemplos, né? As pessoas obtendo resultado, isso também serve para a gente divulgar, né, o próprio trabalho que a gente está fazendo, divulgar, fazer post com os resultados das pessoas. Isso também é uma prova social, né, de que acontece esse resultado, ajuda nos fechamentos, né? Aqui pessoas que estão em programas de emagrecimento, tendo os resultados semanais, o progresso delas durante. Eu acho muito gostoso fazer isso. Bom, então, de trás para frente, né? Cada etapa daquele trabalho que você faz, né? Ela precisa ter uma meta, né? Nós vamos olhar isso de trás para frente, né? Então, eu quero fazer 5 avaliações, porque quando eu faço 5 avaliações na semana, eu consigo vender 2 programas. Beleza. Então, esse número, 5 avaliações, precisa acontecer para eu fazer um fechamento com 2, 3 programas vendidos na semana. Beleza. Para eu fazer 5 avaliações, o que que precisa acontecer antes, né? Quantas ações anteriores eu tenho que fazer? Então, quantas experiências tem que acontecer na semana? Quantos protocolos de desintoxicação eu tenho que vender toda semana para que aconteçam essas 5 avaliações? E quando eu estou acompanhando 5 pessoas que estão na experiência ou no protocolo, eu também tenho que fazer aquele trabalho de mandar a mensagem do primeiro dia, do segundo, do terceiro, que são essa narrativa que vai me ajudar a mostrar que depois tem alguma coisa muito melhor ainda, que aquilo é só a primeira fase, mas que tem uma segunda fase, que é o que ela está precisando muito, tá? Então, do programa voltando para trás, tem as avaliações, que são mais numerosas do que os programas vendidos. Atrás das avaliações tem as experiências que tem que acontecer na semana, que são mais numerosas do que as avaliações. Atrás das experiências tem as sondagens, que são as conversas, né? Porque você faz contato, tem gente que responde para você, fala com você. Essa conversa, isso pode ter esse nome, uma sondagem, né? Uma conversa. Tem gente que viu o seu post ou você chamou ela para fazer uma oferta qualquer, ela nem responde. Então, essas sondagens são mais numerosas do que o número de experiências que vão acontecer.
E lógico que o número de contatos é maior, né, ainda do que isso. E você tem que ter as suas estratégias para gerar contato, tá? Até aqui, quando a gente faz esse trabalho no negócio nosso, a gente está produzindo essa renda que depende do tempo, que eu chamo de renda linear. Eu não, né? Os especialistas chamam de renda linear. Você sabe que aqui no Brasil, 90% das pessoas elas sobrevivem com renda linear, né? Quando você tem um emprego, você trabalha horas e ganha seu salário, isso é renda linear. Quando eu era professor, eu dava 50 horas por semana e o meu salário dependia desse número de aulas. Se eu desse 45, caía. Se eu desse 55, aumentava. Então eu estava sempre dependendo do tempo que eu ia trabalhar. Quando a gente está no espaço, a gente está fazendo isso. Quando a gente está fazendo atendimento a clientes, a gente também está fazendo renda linear. É muito bom, é muito importante. A gente precisa dessa renda, precisa gerar lucro, principalmente no início. Então a gente precisa fazer o trabalho que nos ensinam, né? Com a nossa lista de contatos, as festas shakes, tudo isso que a gente vê sempre nos treinamentos e que a gente aprende, né? Em eventos como é o evento que a gente vai ter. Mas não é a única renda que existe, tá? A renda que as pessoas que são prósperas, elas têm mesmo é a renda alavancada. Então, esse cash flow aí, esse gráfico do dinheiro que entra, ele é o gráfico das pessoas que são prósperas. Esse daqui é o gráfico da maioria das pessoas. Esse daqui é o gráfico das pessoas que são prósperas. Elas têm renda linear, mas a maior parte da renda vem dessa parte. É como se fosse uma natureza diferente do dinheiro, né? A renda alavancada. E ainda existem outras, né? Às vezes alguém quer comprar alguma coisa que você tem, isso gera uma renda inesperada, né? Renda passiva, quando você colocou o dinheiro num investimento, você não se preocupa muito com isso e ele rende, né, para você, embora as coisas podem mudar a todo momento, as leis, as regras, então acho que passivo mesmo é difícil, né? Você sempre tem que administrar as suas fontes de renda. E a renda alavancada a gente constrói na Herbalife. Foi esse o motivo que me trouxe para a Herbalife e acho que a maioria de vocês também. A gente tem um trabalho com atendimento aos clientes, mas a gente tem a possibilidade de montar uma equipe, de ter um time junto conosco e que a gente vai transferir aquilo que a gente faz, o nosso modelo, e essas pessoas vão ganhar dinheiro por causa disso, né, de fazer essa atividade. Alguém me apresentou essa atividade. Eu era professor, dava 50 horas aula. Eu comecei a ganhar dinheiro com a Herbalife. E eu fui diminuindo a outra renda e a renda da Herbalife foi crescendo, crescendo, ficou muito maior. Sempre fui muito feliz e muito grato às pessoas que me apresentaram, né, como ganhar renda alavancada com esse modelo, que é o modelo da Herbalife. E aí, quando você fala assim, puxa vida, então eu posso mudar completamente a minha vida aqui, né? Eu posso desenvolver habilidades e eu vou ter acesso a atividades que vão gerar na minha produção de renda essa renda que faz as pessoas ganharem muito dinheiro, prosperar, ficarem milionárias. A gente tem, né, acesso a isso e a gente tem que aprender. E agora vai começar a parte mais importante do que eu vim aqui para falar com vocês. Quando você faz o trabalho de duplicação, né? Então você recrutou alguém, mas recrutar não é duplicar. Recrutar é fazer um cadastro, né? Fazer uma pessoa que chegou, fez uma compra, né? Quando você duplicou, aquela pessoa ela está pondo em ação um modelo e ela está ganhando dinheiro, ela está fazendo a segunda compra, a terceira compra, a quarta compra, se qualificando supervisor, e assim ela vai aumentando aquele negócio, tá? Então, quando você tem o seu modelo e você
executa, né, faz a duplicação, aí você tem chance de conquistar essa liberdade, né, que é não ter que trabalhar todas as horas para ganhar dinheiro. Você vai construir renda alavancada e você vai colocar energia, suor, gastar um pouco de tempo para construir, né, uma equipe de pessoas, mas vai chegar uma hora que elas nem precisam mais de você e elas estão produzindo, estão, né, ganhando o dinheiro delas e a Herbalife mede a produção delas e paga seus royalties. Então você ensina, você colabora, você ensina a pessoa a ganhar, as pessoas a ganharem, e você vai construindo a sua renda alavancada. E é assim que a gente vai construir a liberdade financeira, né? A liberdade que também traz para a nossa vida tempo para você cuidar de você, traz para a nossa vida oportunidades de conhecer mais pessoas, mais lugares, fazer novos estudos, cultivar relacionamentos, né? Então, é muita riqueza que você traz para a sua vida quando você aprende a usar aquilo que você precisa para fazer a duplicação, tá? E isso só acontece quando você está fazendo um trabalho de qualidade, né? Sem qualidade, a duplicação ela não é sólida, ela se desmancha. E a gente precisa desse grande ingrediente no nosso trabalho. A gente precisa, né, de qualidade. Quantidade sem qualidade duplica erros, confusão e você não vai muito longe. E aí, o que que a gente precisa então para duplicar? Para duplicar com qualidade, né? Do que a gente precisa desde o início para ter o nosso modelo bem montado, para você executar, né, nas horas disponíveis que você tem. Veja bem, eu consegui começar com 8 horas por semana, certo? A gente consegue, né, é, encaixar o negócio, né? Mas precisa sempre ser tratado como o nosso grande negócio. Nunca foi um bico, nunca foi um bico, porque era menor no início, né? Era o negócio. Ele só estava germinando, né? Quando a gente fala de duplicação, você fala assim, nossa, duplicação então tem que ter uma matriz, né? Uma matriz, algo que vai se duplicar, né? Eu vou fazer um xerox, né? Eu vou fazer uma cópia. O que que é a matriz da duplicação? Em primeiro lugar, né? Não pode ser você, nem eu não pode ser. Eu não posso ser a matriz da duplicação, né? A gente é muito imperfeito e muito diferente, né? Principalmente nos primeiros anos, quando a gente chega para fazer esse trabalho. Então, se engana quem pensa que chegou para fazer o negócio e vai ensinar para as pessoas aquilo que ele faz. Ele vai ser um clone, né, dele mesmo. Não é assim. Você precisa entender o que que é essa matriz, aonde que ela está. Como é que você duplica para você oferecer qualidade? Como é que você duplica para você sentir que ali está nascendo uma equipe que sabe fazer o que tem que fazer, que tem compromisso, que tem postura, que sabe ensinar, sabe trazer as pessoas para os lugares onde todos vão se desenvolver. O que que é esse molde? Tá? Esse molde é o que a gente chama de sistema, né? Então, são nossos treinamentos, né? No nosso sistema, a gente tem lá as ações padronizadas, né? Por exemplo, nós temos receitas padronizadas. Como a gente tem receitas padronizadas, a gente consegue fazer uma tabela nutricional, né? A gente tem, né, um estágio, uma certificação no nosso espaço que é padronizado. Então,
eu consigo ter mais lugares no meu grupo e até fora, né, Eran, onde as pessoas podem ser treinadas. Alguém do Eran pode vir treinar aqui, alguém meu pode treinar em Londrina. Quando a gente tem essa coisa, essa preocupação com o padrão. O sistema, ele desenvolve sua equipe. O sistema, ele torna sua equipe capaz de executar as mesmas tarefas que você. Conhecer, conhecer esse processo determina o sucesso que você vai ter no negócio. Quando você conhece a força e a importância do sistema, você vai crescer rápido e o seu grupo também. Quando as coisas não estão muito rápidas, você precisa fazer uma avaliação. Como é que eu entendo o sistema? Como é que eu participo do sistema? Porque ali você tem a matriz da duplicação, a sistemática, você tem, fora dessa parte técnica, né, que hoje eu estou falando mais de parte técnica, mas todo o sistema de desenvolvimento pessoal, né, de mentalidade, que é importantíssimo para nós. A gente precisa enxergar os próximos 100 metros, 10 metros, que nem o Eran falou. Aí, quando chegou lá, a gente enxerga o resto. Antes, sem percorrer aqueles primeiros 10 metros, você não vai ver o que está no 20º metro. Então, a gente tem que fazer isso. A sua liberdade financeira, o que você vai construir aqui, depende de você entender e aplicar esses conceitos todos, né? Quando você tem um time que participa de um sistema onde se preza pela padronização, você tem uma organização, que é muito diferente de um bando de gente que faz coisas, né? Quando você tem e participa de um sistema, você tem condições de fazer um planejamento conjunto para você e para todos. Você consegue fazer alinhamento, né? Alinhamento do quê? De valores, de técnicas, de objetivos. Veja que nós, todos juntos nesse sistema, conseguimos bolar até promoções, né? Que tem a ver com o nosso trabalho, que tem a ver com você buscando essas promoções, você vai crescer, você coloca lá no seu norte e aquilo vai te levar para uma fase, né, mais legal do negócio para você. Então, quando você duplica corretamente, ou seja, entende a potência, a importância do sistema para o negócio que você está fazendo, você vai ter quinta linha, sexta linha, décima linha ou mais, tá bom? Crescimento, ele não é acelerado, né? Não tem crescimento acelerado, não tem novidade. Então, quando a gente chega para fazer o trabalho, a gente precisa fazer aquilo que dá resultado para os outros mesmo, né? Você vai escolher, sim, né? Ah, que nem eu mostrei, né? Meu trabalho aqui, mas dentro do meu trabalho, com espaço vida saudável, alimentos funcionais, dentro tem um modelo que já existia, né? Eu sigo o modelo. Então essas vão, às vezes a gente tem vontade de trazer novidade, criar, né? Não é aconselhável, né? Aqui a gente está construindo milhões, né? Renda alta, e isso é uma coisa séria, né? E quem constrói, né, renda alta, quem constrói um negócio assim que é poderoso, que se torna poderoso, precisa de controle, né? De números, do ritmo de crescimento, da duplicação do padrão, né? Então é muito importante para todo mundo que quer crescer defender o padrão, né? Defender nossos métodos, né? Defender nossa maneira de trabalhar. A gente precisa promover, né, o sistema, a gente precisa ser um gestor do sistema, cuidar dele, é nosso,
né? Ele é o sistema que duplica a gente, né? Então a gente precisa fazer o que os líderes fazem. E isso, eu peguei essa foto de um manual de marketing multinível mais antigão, e é isso, é isso. Quanto mais pessoas você levar aos eventos, maior vai ser a produção da sua equipe. Não tem jeito. Essa é a engrenagem e sempre vai ser, tá? Então, esse sistema que eu estou aqui falando dele, ele foi construído com as melhores mentes pensantes do negócio. E ele está sempre sendo preparado constantemente para o seu sucesso, tá? Ele é a máquina de acompanhamento, o sistema, o best, os treinamentos da sua organização. Eles trazem o crescimento para você. É isso que é a grande verdade desse negócio, né? Esse sistema duplica o modelo que funciona, né? O modelo bom. E como que a gente promove, né? A gente participa, a gente fica próximo, a gente está ali, a gente faz parte, tá? Então tá. Eu tenho meu trabalho pessoal, construo minha renda linear, tudo organizado, vou medindo meus números, né? Se eu tenho esse controle, eu consigo que o meu mentor ele olhe para os meus números e veja onde tem gargalo, onde tem problema, né? Eu entendo que eu vou aprender o que precisa ser aprendido no sistema, nos treinamentos, nos eventos, e eu vou construir meu negócio. Então, você precisa recrutar, né? Você precisa recrutar. Não existe marketing multinível sem recrutamento. Sem recrutamento, você fica ganhando renda linear. Você fica naquele primeiro gráfico lá, igual 90% dos brasileiros. Também não é possível você duplicar e nem reter aquilo que não existe, né? Se você não recrutou, não vai ter retenção, nem duplicação, não vai ter nada disso. Porque esse é um negócio de pessoas, né? E você é recompensado por liderar, inspirar, por ensinar pessoas, tá? Então, se você recruta pouco, você vai duplicar pouco recrutamento. Você vai levar mais tempo para construir um negócio de grande porte. E isso influencia a sua organização. Então, o líder precisa se preocupar em recrutar. E, inclusive, não recrutar pouco, tá? Ter uma atividade na agenda, ter um esquema, ter um modelo, né? Com certeza no Best a gente vai ver muitos exemplos, muitos modelos, muitas ideias que vão ajudar a gente a melhorar o nosso recrutamento, tá? Outra coisa importante é que quando você vai fazer uma parede, todo mundo escuta sua tosse, viu? Todo mundo, quando a gente vai construir uma parede, você pode botar os tijolos, né, um em cima do outro assim e erguer a parede. Mas é muito melhor se você coloca cimento, né? Se você põe o cimento, põe o tijolo, põe o cimento, põe, né? E aí aquela parede está cimentada, né? É isso que a gente chama de edificação, né? Construir, levantar, colocar uma coisa de pé, firme, né? E no nosso negócio, né, edificar é focalizar os pontos positivos, elogiar, falar bem das pessoas, falar bem dos produtos, falar bem do negócio, falar bem do marketing multinível, falar bem dos uplines, falar bem dos downlines. Isso cimenta a sua organização, é uma coisa importante que você faz e que o sistema faz, o nosso sistema faz, certo? Eu lembro uma vez que eu fui comprar um carro, olha só essa história. E eu estava em dúvida entre um Civic e um Corolla na época. Eu fui na Honda e falei, experimentei o carro e perguntei para o vendedor: é bom esse carro? Ele falou: é fantástico. Esse carro é maravilhoso. Aí ele falou: você vai levar? Eu falei assim: ah, estou em dúvida, eu quero ver o Corolla. Aí ele falou: ah, você vai perder seu tempo, porque o Civic é mais moderno, é um projeto assim, o Corolla ultrapassado, Corolla não sei o quê. Aí eu fui na outra concessionária, experimentei o outro carro, tal, e ainda fiquei em dúvida. E
E aí o vendedor perguntou para mim, você vai comprar? Eu falei assim, cara, estou em dúvida. Eu gostei dele, gostei do Civic. Aí esse vendedor falou assim, puxa, você está com um problema que não é ruim, porque os dois carros são fantásticos, né? Eu comprei o carro desse vendedor e depois eu acho que eu comprei mais uns 3 ou 4 carros dele, né? Porque ele edificou ali, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Quando você edifica os downlines, você cria líderes, né? Puxa, que legal, você teve iniciativa, você veio, né? Você teve compromisso aí, né? Quando você vai formar um time campeão, você precisa criar um ambiente onde não tem rixa, onde tem prazer das pessoas se encontrarem umas com as outras, né? Todo mundo que encontra recriminação, né? Gente que aponta erro, né? E dá aquela olhada assim, né? Você inibe a pessoa, afasta, né? O clima positivo, ele é quando a gente se sente bem onde a gente está, né? A gente quer participar, a gente quer trazer os amigos, a gente quer estar ali, a gente quer fazer parte, né? Que nem eu me sinto aqui, né? Quando eu estou junto com o Noan, com o Eran, com vocês aqui, né? Bom, é, vamos lá, né? Deixa eu pular aqui, tá? Esse nosso sistema, né? Ele começa desde lá, né? Onde que está isso? Desde lá dos nossos eventos regionais, às vezes são treinamentos que a gente faz dentro do espaço, apresentações que a gente faz dentro do espaço, e depois a gente tem, às vezes, um STS que faz parte do sistema, do grupo, né? Onde você tem uma visão mais ampliada, onde você aprende mais, né? Então, sua liderança, ela trabalha com você, né? Como que você vai fazer o seu aprendizado? Então, esse nosso sistema tem as aulas online, toda segunda-feira tem aqui aula, cada grupo tem a sua mentoria, né? A gente tem treinamentos para supervisores, treinamentos, então existe, né, um hall de treinamentos que estão construindo esse sistema. E eles fazem uma espécie de um flow também, né? Então, assim como você faz contato, apresenta e faz cliente, faz distribuidor, o sistema ele vai também mostrando mais, ele vai aperfeiçoando você, ele vai fazendo com que você vença as suas limitações, ele vai trabalhando com a sua mentalidade, né? E a gente, né, quando pensa nos nossos eventos, eu concordo 100% com ele, né? O evento que a gente vai daqui 2 semanas, ele é o ponto crucial do sistema. Então, se você quer construir, né, um negócio grande, forte, você precisa ver como que eu faço para estar lá. Eu preciso de uma qualificação, como que eu faço? Eu preciso do quê? Certo? Então, todo mundo é tocado pela energia do ambiente positivo. Todo mundo sente a preparação toda que foi feita para um evento como esse acontecer. Todas as experiências que a gente vai trocar em treinamento, em jantares, em confraternizações, em tudo mais, ela faz uma mudança na sua perspectiva. Eu levei 4 anos para me qualificar GET. O Eran e o Noan já eram presidentes quando eu entrei no negócio. Depois eu levei 2 anos de GET para milionário e 2 anos de milionário para presidente, porque a gente frequentava esses treinamentos com a nossa organização e era, né, exatamente isso, né, que a gente entendeu para construir o nosso grupo, tá? Então, eu acho que a gente precisa, né, aumentar
o nosso poder e crescer no plano de marketing, você vai desenvolver as suas habilidades, você vai desenvolver o jeito que você fala, o que você fala, seu conhecimento, né? Você vai entender melhor, você vai ter experiência. Imagina um músico, né, que quer tocar numa banda e ele toca violino. Quanto mais ele faz, quanto mais ele pratica, quanto mais ele treina, melhor ele é, né? Assim a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades. Mas sozinho não vai. Não, você não chega longe, ninguém chega, né? O Cristiano Ronaldo é o que é porque ele tem nutricionista, preparador físico, fisiologista, ele tem uma equipe, né? Então essa coisa do coletivo, né, que a gente precisa entender no negócio que a gente faz. Esse coletivo, esse poder coletivo, que o Napoleão Hill chamava de mente mestra, é o nosso sistema. E o máximo da nossa mente mestra vai acontecer daqui 12 dias em Ribeirão Preto. Beleza? É, Eran, é isso, né? Que eu tinha para dizer para vocês. Oi, Eduardo. Estou acompanhando daqui de Israel agora exatamente meia-noite e fascinante, incrível. Eu não sei, acredito que eu falo pelo nome de todo mundo, mas para mim, pelo menos, seu treinamento foi completo, surpreendente, é, incrível a construção do raciocínio de tudo, é perfeito. É um valor agregado muito grande, Eduardo, que você passou para nós. E com certeza dá muito mais confiança, segurança, entender que a gente não tem um negócio baseado no achismo. A gente tem um negócio baseado em números e fatores e fluxo e eventos que, acima de tudo, amigos queridos, canta a mesma música. E isso é muito importante. Para mim, o principal é quando tem a mesma canção, porque onde há mesma canção, não há confusão, ok? Onde há confusão, não há produção. E aqui a gente está cantando a mesma canção. O que vai acontecer em Ribeirão Preto, amigos? Ribeirão Preto vai ser aquele palco mestre dessa canção, ok? Onde nós vamos, com certeza, ver, enxergar, viver o melhor palco desse fluxo, juntos com grupos que mais crescem no Brasil. E hoje a gente está com pessoas incríveis, guetes novos pipocando aí, mas não somente chegando lá, mas em ascensão, seguindo crescer. E nada disso aconteceu de um dia para o outro. Isso é uma sequência da mesma canção há muito tempo. E por isso a importância que você tem que para estar nesse evento é absurdamente grande. Te garanto que um evento desse evento vai impactar como não impactou nenhum evento para você. Por quê? Porque o momento do Brasil e o momento da equipe é muito, muito forte. A gente vai estar com mestres e a gente vai estar com os melhores do Brasil e do mundo. Estou chegando daqui uma semana diretamente para Ribeirão Preto. Inclusive, estou chegando para o aeroporto e não foi planejado, né? 20 minutos antes, a Karen chega e Eran vai pegar nós dois, então já resolvi até a carona do aeroporto. Incrível.
e ir direto para o evento. Com certeza vou passar os fuso horário no evento com vocês. Se eu vou estar bocejando alguma vez na sua frente, foi a culpa do fuso horário, vocês já sabem. Galera, há tempo ainda, nessa semana, de, escuta isso, qualificar mais um supervisor e levar ele para Best of the Best. Ok? Eu te falo seguinte, pessoas tomam decisões no vencimento, e eu sempre falo, ninguém paga o boleto antes do vencimento. Todo mundo paga no vencimento, ok? Ou seja, o vencimento é agora, é esse mês. Agora é a hora das pessoas não falar, eu vou ver, eu vou pensar. É sim ou não, ok? Então, o melhor momento para trabalhar, fazer a lista, fazer uma a uma e falar do best é agora, porque está no vencimento. E quem vai entender essa dica já valeu. Tenho certeza que dentro dessa sala tem gente que vão levar mais um supervisor por causa dessa dica aí. Então, Eduardo, muito obrigado. Galera, queria pedir para todo mundo abrir o microfone, agradecer ao Eduardo por incrível, espetacular aula de hoje, mestre Eduardo. Então, por favor. Obrigada, Obrigada, obrigada. Obrigado, Eduardo. Muito Sucesso! Maravilhoso. Sucesso, obrigada. Obrigada. Valeu, Eduardo. Muito obrigado. Eduardo, Muito, Deus muito abençoe, obrigada. amigo. Até daqui a Obrigada. pouco, no Best of the Best.